11 horas e 12 minutos. Moradores do bairro de Petrópolis procuraram o programa Exija Seus Direitos. Segundo eles, um galpão, até agora inclusive não se identificou o proprietário desse galpão, sofreu sérias avarias por conta da forte chuva que se abateu sobre Manaus no final de semana. Este galpão, segundo os moradores, está causando uma série de transtornos e colocando em risco a vida dos moradores vizinhos. Os detalhes na reportagem da Amanda Mota. Os moradores da rua e Beco Crisanto Jobim do bairro Petrópolis estão pedindo providências o mais rápido possível do proprietário do galpão, pois uma parte da estrutura foi ao chão há mais de 15 dias durante um temporal. O dono do prédio, segundo os moradores, está viajando. O problema é que desabou esse galpão aí e ele está todo com a rachadura em toda a estrutura dele. Veio aqui a Defesa Civil, né, e a Imprub e disse que esse galpão ele já estava condenado. Só que os engenheiros responsáveis pelo galpão disseram que eles vão reerguer esse galpão do jeito que está. Né? Só que fica difícil para a gente, porque a gente está fora da casa, a Defesa Civil pediu para todo mundo sair, né? E a gente está impedido de chegar na nossa casa agora. Né? Então a gente precisa, por exemplo, de algum auxílio, alguém que venha. O pessoal responsável disse que viria aqui, né, para começar a dar uma solução com relação a isso aí, inclusive demolir esse galpão aí. E o prazo era até hoje, só que não apareceu ninguém, né? Já tinha pego fogo, já a gente fez o boletim de ocorrência, sabe? Já caiu as telhas, voando telha para casa dos outros e ninguém tomou nenhuma satisfação disso. Agora aconteceu esse fato, todo mundo fora das suas casas, está interditado e não vem ninguém aqui. Hoje foi o último prazo deles, não vem ninguém aqui, sabe? Ver o que aconteceu, nem dar uma satisfação pra gente. Todo mundo na chuva, sabe? A gente quer que uma pessoa veja o que está acontecendo por nós, porque nós não podemos ficar assim. Você viu que está desabando lá tudo, a creche está interditada e não tem mais o que a gente procurar, entendeu? Ninguém nos procura. Olha, eu tô vendo um descaso, né? Porque já veio aqui, os órgãos competentes não resolveram, aí a gente não tem mais para quem apelar, porque já veio o pessoal da Defesa Civil, aí mandaram sair, veio o Imprub, também não fez nada. E então a gente tem que recorrer a quem? Quem é que vai resolver o nosso problema? Porque nós estamos proibidos de entrar dentro de casa. A gente vai ter que ficar na rua por causa de irresponsabilidade dos outros. Eu acho que tem que haver uma solução, né? Alguém tem que parar para olhar, para ver que isso aí não pode ficar do jeito que está. Porque nós não queremos nada do dono, não. Nós só queremos voltar para nossa casa, que ele resolva esse problema de tirar essa parede para a gente voltar para nossa casa. Porque nós não podemos ficar na rua, até porque não estão dando auxílio nenhum para a gente. Tinha medo desse galpão dele pegar fogo, que ele é cheio de resíduo, muita coisa inflamável, né? Mas não desabar, porra. Eu tô na imensa aqui, eu tô morando na casa da minha filha, porque eu não posso ficar aqui como você vê que tá a parede aí, né? Em tempo de desabar essa parede aí, cair por cima aqui, tá dormindo aí. A Defesa Civil já foi ao local e interditou o prédio. Mais de 20 famílias estão sendo prejudicadas, fora os alunos da creche que fica atrás do galpão. O medo dos moradores é que em uma próxima chuva ocorra uma tragédia. Olha, a situação é tão séria, mas tão séria, que escreveram até vizinha com S. Para você ver como a situação ali é complicada. Vizinha, todo mundo sabe que é com Z, não é com S. Os moradores procuraram o nosso programa porque vejam como são as coisas. A Defesa Civil já foi lá, a Implurb já foi lá. Constataram que existe um sério risco aos moradores, com o agravante de que ao lado deste galpão, Monteiro, existe uma creche. Todo mundo já constatou o perigo que ali estão correndo esses moradores, que estão desesperados, porque eles já conversaram com aqueles que poderiam ter resolvido esse problema, que é o pessoal da Implurb e a Defesa Civil, e até agora ninguém tomou providência. Eles não vieram ao Exija Seus Direitos porque eles só gostam do Exija Seus Direitos, porque eles confiam no Exija Seus Direitos. Não, eles vieram porque estão apavorados com esta situação. E nós estivemos lá e nós confirmamos, inclusive, através da reportagem,
o medo desses moradores e a situação extremamente preocupante por que passam estas senhoras e estes senhores. Agora a pergunta é, por que é que o poder público é tão leniente, é tão devagar, é tão moroso para resolver um problema que está causando prejuízo e pode ocasionar uma tragédia no bairro de Petrópolis? Por que é que a prefeitura, com o poder que tem, não age de forma mais intensa, mais célere, mais rápida, para inclusive evitar uma tragédia que está anunciada? As pessoas vêm ao nosso programa, depositam confiança na gente, exatamente por conta disso. Porque eles já conversaram com todo mundo e a senhora ali perguntou e alguém vai ter que responder. Quem é que vai resolver o nosso problema? Quem é que vai tirar os moradores vizinhos desse galpão desta situação eminente de risco, dessa tragédia anunciada? Vejam que existe ali uma creche ao lado desse galpão. Então a prefeitura precisa agir com mais celeridade, com mais rapidez, com mais agilidade. Esses órgãos todos que lá foram não podem repassar a responsabilidade para o outro e continuar a situação desse jeito. Eu faço aqui um apelo em nome desses moradores, em nome dessas mães, desses pais, dessas crianças que estão ao lado desse galpão. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa sair em defesa dessas pessoas. Ou será que vão esperar realmente a tragédia se confirmar? Esse galpão terminar de cair, ocasionando ali possivelmente grandes e sérios prejuízos financeiros a essas pessoas. E Deus o livre, tirando vidas humanas. Então a tragédia está aí anunciada, o problema está aí anunciado, de conhecimento da Implurb, de conhecimento da Defesa Civil, de conhecimento dessas pessoas que não sabem mais a quem apelar e a quem recorrer, já que o poder público, que tem a missão de resolver, foi lá, constatou e virou as costas. Eu queria fazer um apelo aqui a Implurb. Muitas vezes você vai fazer um puxadinho na sua casa, imediatamente tem lá 5, 6, 8, 10 fiscais condenando a sua obra. Aí você bota uma banquinha de churrasco na frente da sua casa para você ter o seu ganha-pão, rapidamente passa as pessoas e apreende todo o seu material. Agora, quando nós estamos falando de vidas humanas, de sérios prejuízos que essas pessoas estão tendo, é uma morosidade tremenda, é uma demora tremenda. É uma burocracia tremenda e é um repasse de responsabilidade. Um órgão vai jogando para o outro a responsabilidade de resolver. Por que a Defesa Civil não foi lá e terminou a demolição? Derruba logo esse galpão e pronto. Por que a Defesa não fez isso? A Defesa Civil foi lá e condenou o galpão. Mas para condenar o galpão, os próprios moradores já tinham condenado. Que não são engenheiros, não são pessoas especializadas, não são técnicos. Os moradores, os vizinhos, já perceberam que esse galpão tinha que ser condenado. Aí vai a Defesa Civil e condena aquilo que todo mundo já tinha condenado. O problema não é condenar ou absolver o galpão. O problema é resolver essa questão e tirar este risco iminente próximo aos moradores do bairro de Petrópolis e principalmente desta creche onde estão dezenas e dezenas de crianças. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e eu quero acreditar que o Implurb, juntamente com a Defesa Civil, vão esta semana repensar as suas ações, vão sair em defesa desses moradores e vão resolver esse problema. Nós vamos continuar acompanhando o caso aqui do programa Exija os Seus Direitos. 11 horas e 21 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar que a polícia, graças a uma denúncia anônima, consegue prender o Fagner. Não é o cantor, é um foragido do Compage que utilizava, inclusive, o nome do irmão. Detalhe, ele foi preso quando jogava uma partida de futebol, porque ninguém é de ferro. É logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Olha, vocês acompanharam aí, o Brasil inteiro acompanhou uma grande fuga em massa do Anísio Jobim. E aos poucos, apesar do grande tempo já demandado,
grande tempo que já passou dessas fugas, a polícia até hoje vem prendendo os foragidos do Compage. Graças a denúncias anônimas, a polícia conseguiu prender o Fagner, que era foragido do Compage, um elemento de altíssima periculosidade. O detalhe é que ele foi preso quando estava no seu momento de lazer. Ele estava jogando uma partida de futebol. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota Policial, a reportagem da Amanda Mota. O foragido da Justiça, Fagner da Silva Catão, de 30 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira enquanto jogava futebol em um campo do ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira. O suspeito era foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, desde abril de 2013. Instrua essa mulher direito aí que é para ela poder aprender alguma coisa aí. Ele cumpria a pena por roubo e formação de quadrilha. É um cidadão que, quando abandonou o cumprimento da pena, já foi preso novamente, havia sido preso novamente por tráfico de drogas, sendo que ao cair aqui na delegacia ele deu o nome do irmão, né, do Djavan. Ele se chama Fagner, né? Descobrimos isso através do fato do irmão dele, do Djavan, ter comparecido até a delegacia e informado que na verdade se tratava do irmão dele. Então ajustamos essa situação perante a justiça, tá? E hoje estamos imputando a ele, além do cumprimento de mandado, o crime, a responsabilidade pelo crime de falsa identidade. Após prestar esclarecimento no 30º DIP, Fagner foi levado à cadeia pública. É o seguinte, eu vou ficar calado porque se eu for falar aqui não vai agradar vocês, aí é melhor ficar calado. Defender perante o juiz, vocês não são juiz. Mas aí o que? Tu é juiz, tu não é juiz, mano. Mas vocês só falam errado, vocês. Muito bem, está aí mais uma ação, é claro que foi graças às pessoas anônimas que, iguais a nós, não concordam com esse tipo de comportamento e acabaram, então, municiando a polícia de informações essas que culminaram com a prisão de mais um foragido do sistema prisional do estado do Amazonas. O Amazonas, assim como o Brasil, eu já disse isso várias vezes, precisa rever o seu sistema carcerário, o seu sistema prisional de uma maneira geral. Esses moldes que nós temos hoje no Brasil de cadeias, de penitenciárias, não funcionam, não recuperam ninguém. Muitas vezes, de dentro das unidades prisionais, os bandidos administram a sua vida. A vida que eu falo é os assaltos, os atentados, o tráfico de entorpecentes, o comando. Se entra com celulares, é uma facilidade tremenda, como se entra celular e droga e outras coisas mais dentro dos presídios brasileiros, de uma maneira geral. Esse problema não é exclusivo do estado do Amazonas. Acho que nós precisamos ter, sem dúvida alguma, uma política maior, uma atenção maior do governo federal. Essa política precisa começar de cima para baixo. O governo federal precisa, e eu sempre defendi isso, ter um ministério específico para cuidar da área da segurança pública. Veja que o cidadão, ele foge com a maior facilidade do mundo de uma unidade prisional que é tida como de segurança máxima. A unidade prisional Anísio Jobim, ela é classificada como de segurança máxima. Imagine se não fosse. Então o cidadão, se aproveitando dessa unidade de segurança máxima que nós temos, fugiu há muitos meses, está foragido, usava o nome do irmão e estava batendo uma bolinha, porque é muito estresse também na cabeça de um cidadão como esse. Então ele precisa ter os momentos de lazer para que ele possa ter um pouco menos de preocupação na sua vida. E foi graças à ação de pessoas do bem, pessoas simples, pessoas anônimas, que acabaram então repassando a informação de que o Fagner estava jogando futebol. A polícia foi lá, reconheceu que ele realmente é mais um dos foragidos da unidade prisional do Compage e ele mais uma vez é preso. O Brasil precisa repensar essas questões de segurança pública, precisa repensar a política das unidades prisionais, precisa melhorar e modificar o sistema carcerário nesse país. Quem é a pessoa que entra num sistema desse que volta depois recuperada?
a não ser que por força da sua fé, a pessoa se apegue à palavra, se apegue a Deus, passe a ser um cristão, aí consegue se recuperar. Porque se não for pela fé, pelo sistema que nós temos hoje, nas unidades prisionais do Amazonas e do Brasil afora, a pessoa sai de lá pior do que entra. Pior do que entra. Muitas pessoas dizem o seguinte, que a cadeia no Brasil serve de mestrado para bandido. Ele entra bandido e sai lá com mestrado e com doutorado. Aprende tudo que não presta dentro das unidades prisionais. Olha, nós temos muitas políticas que são feitas por pessoas simples, por entidades simples, pela Igreja Católica, que faz um trabalho importante dentro das unidades prisionais. As igrejas evangélicas também promovem isso. Ex-detentos que são transformados pela fé fazem trabalhos voluntários também, mas nós precisamos ocupar essas pessoas. É preciso dar trabalho a estas pessoas. É preciso dignificar o cidadão. E como é que você dignifica uma pessoa, se não através do trabalho? Então é um sistema muito complexo mesmo, mas nós não podemos mais conceber que essa política carcerária no Brasil continue da maneira que está, porque não recupera ninguém. Não recupera ninguém, não se tem controle sobre nada. Acho que a tecnologia precisa invadir as unidades prisionais, acabar com esta farra de se utilizar telefone celular com uma facilidade tremenda dentro dos presídios. Entra tudo dentro desses presídios. É só você perceber quando a polícia faz uma vistoria. Lá se pega de tudo, é faca, é arma, é terçado, é droga, é punhal, é celular, é carregador, é bateria, é tudo adentra os presídios brasileiros. Então, precisa-se ter maior investimento também nessa questão da tecnologia, do emprego da tecnologia. Muitas vezes as pessoas que não sabem beber, que não têm controle sobre a bebida, acabam bebendo mais do que devem e acabam por ocasionar tragédias. Isto é o mal do Brasil inteiro. No Amazonas a situação não é diferente. A madrugada de sábado para domingo, um jovem, segundo informações, bêbado, discutiu num bar ali no meu querido bairro do Parque 10, acabou criando um tumulto, uma confusão sem precedentes lá nesse bar do Parque 10, ali do lado do Parque do Mindu, e no afã da bebida, motivado pelo consumo excessivo do álcool, ele teria inclusive jogado o carro em cima de muitas pessoas que estavam lá no bar. Esse rapaz por pouco não foi linchado. Nós temos as imagens que foram recuperadas pelas câmeras de segurança. Aí estão as imagens, um grande tumulto que aconteceu. O rapaz tem 20 anos de idade. Segundo a informação, estava bebendo desde o sábado à tarde com outros amigos. Isso aconteceu por volta da 1h30 da manhã, da madrugada do domingo. As vítimas tiveram ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao 12º Distrito Policial. Aí estão as imagens que mostram claramente a revolta de pessoas. Ele quase foi linchado. Muita briga, muita confusão. Amigos dele com as outras pessoas. O carro dele foi destruído. Quebraram o carro desse jovem. E tudo isso aconteceu por causa da maldita da cachaça. De novo, mais uma vez, novamente, a maldita da cachaça para aquelas pessoas que não têm controle, que não sabem beber, que não sabem consumir essa droga, que tem que ser tratada também como droga. Tá aqui, ó, maldita da cachaça. Isso aqui acaba por desfazer famílias, lares, amizades, amores e por aí vai. Olha aí, tudo isso aí acontecendo exatamente pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. O cidadão que não tem preparo, que não tem equilíbrio para beber, não pode se dar ao luxo de beber. Primeiro que já está errado, vai beber e depois vai dirigir. A situação se agravou.
houve aí essa confusão generalizada, soco, pontapé, garrafa voando, cadeira voando, mesa voando, soco voando, para mostrar, olha aí, para mostrar mais uma vez que as pessoas que não têm preparo para lidar com bebida alcoólica não podem ingerir bebida alcoólica. Fica aí mais um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, que é consumir álcool de forma excessiva, sair depois tentando dirigir, joga o carro para cima das pessoas, causa um pavor tremendo, um pavor generalizado nas pessoas que estavam ali, e muitas pessoas que não sabiam sequer o que estava acontecendo, porque ali são vários bares, um do lado do outro, e isso aconteceu em um desses bares e claro que o medo se espalhou por todas as pessoas que lá estavam. Então ele foi levado ao 12º Distrito Policial e parece que inclusive já baixou para a unidade prisional. São 11h35. Nós estamos aqui, eu queria mais uma vez agradecer, recebendo muitas informações a respeito dos problemas que envolvem o Departamento de Trânsito no estado do Amazonas. Eu divulguei aqui na última sexta-feira o meu e-mail pessoal, as pessoas estão me mandando muitas informações a respeito disso. Parece que o Detran assimilou o tamanho do problema. Esse é meu e-mail pessoal, esse sou eu que abro, marcos.rota, com 2T, @ig.com.br. O Detran parece que assimilou e reconheceu que existem muitos e graves problemas envolvendo o Departamento de Trânsito no estado do Amazonas. Realizou um mutirão nesse sábado, mas foi um fracasso o mutirão do Detran para tentar fazer com que as pessoas não tivessem prejuízos, não amargassem prejuízos, como vem ocorrendo na história dos últimos anos do Detran. Vocês viram que o grau hoje de reprovação é de 70% em média. 70%. Significa dizer que a cada 100 pessoas que vão ao Detran, 70 dessas 100 não conseguem aprovação. É claro que alguém está lucrando com isso. Ou alguém em sã consciência vai achar que não, que isso não é proposital, que não tem uma máfia encrustida aí dentro do Detran, que as pessoas estão sendo reprovadas para que tenham que fazer o reteste, tenham que fazer de novo, pagar a taxa do exame médico e por aí vai. Alguém está lucrando com a desgraça alheia dentro do Detran. E não é de hoje que a gente vem falando isso nesse programa. Não é de hoje. Existe uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito para que o índice de aprovação seja de 60%. Hoje nós estamos vendo no Detran do estado do Amazonas o inverso. Ao invés de seguir a orientação do Conselho Nacional de Trânsito, que é o de aprovar os alunos em 60%, o que estão fazendo? Estão reprovando esses alunos em 70%. E você quer que nós todos acreditemos que não tem ninguém lucrando com isso? Que não tem ninguém ganhando dinheiro à custa do sofrimento dessas pessoas que muitas vezes fazem cota familiar, emprestam dinheiro para poder pagar mais de R$ 1.500 para ter a sua primeira habilitação. Primeira habilitação hoje, ela é solicitada inclusive no emprego. Ela virou item de emprego. Então muitas pessoas não conseguem ingressar no mercado de trabalho porque não tem a sua primeira carteira nacional de habilitação. Eu fiz alguns meses atrás, acho que mais de um ano já atrás, uma indicação ao governo do estado do Amazonas para que o governo do estado pudesse dar a primeira carteira, dar a primeira CNH para pessoas reconhecidamente carentes, pessoas inscritas no Bolsa Família, pessoas que não têm renda familiar, que o governo do estado pudesse, a exemplo de outros estados, eu não estou inventando a roda também, outros estados brasileiros fazem esta política, né, de dar, o estado dá a primeira habilitação para aquela pessoa que é reconhecidamente carente, a pessoa que não tem R$ 1.500 para poder tirar a sua CNH. Felizmente o governo não levou em consideração,
O governo acha que as pessoas podem dispor de R$ 1.500 para tirar a sua primeira habilitação e, infelizmente, essa minha indicação não foi acatada pelo governo do estado. Mas eu torço para que um dia essa política seja implementada no estado do Amazonas. Por quê? Porque nós aqui no programa, nós sentimos essa necessidade. Nós recebemos muitas cartas, muitos pedidos, muitas solicitações para que o programa pudesse, em parceria com instituições, tirar a primeira carteira, porque é muito caro. Então nós sabemos da grande demanda hoje que existe nas pessoas e a grande necessidade hoje que existe nas pessoas para tirarem a sua primeira habilitação. Tá pronto lá, Zélia? Então nós vamos torcer para que primeiro, vai encerrar? Para que primeiro o governo possa ser mais sensível a esta questão. Que o governo repense um pouco essa sua política de penalizar um cidadão, uma cidadã, em mais de R$ 1.500 para tirar a sua primeira habilitação. O governo poderia assumir isso, esse ônus. O governo poderia, se quisesse, inclusive, acatar a minha sugestão, a minha indicação que fiz ao governo do estado do Amazonas. Felizmente o governo não acatou, mas o governo pode fazer isso. Nós temos muitos recursos aí. O Amazonas tem mais de 15 bilhões de reais por ano. 15 bilhões de reais por ano. Então o governo pode adotar essa política de isentar a primeira CNH, a primeira habilitação das pessoas reconhecidamente carentes. O que não dá mais é para continuar desse jeito aí. Esse alto índice de reprovação dentro das autoescolas e dentro do Detran. Porque fica uma coisa muito complicada da gente até assimilar e até entender. A gente não consegue entender, eu não posso nem falar o que eu penso, mas a gente não consegue entender como é que anos se passam, as pessoas sendo reprovadas uma atrás da outra, ninguém toma providência. Aí a gente começa a falar aqui no programa, a imprensa começa a falar no jornal, no rádio, nos blogs, aí de repente vamos fazer um mutirão para atender essas pessoas, são pessoas que não podem amargar prejuízo e por aí vai. Essa política é uma política meio complicada da gente entender, mas eu reafirmo que por conta da desgraça alheia, tem muita gente lucrando e lucrando alto por conta desse alto índice de reprovação nas unidades do estado do Amazonas. É uma vergonha, uma palhaçada, uma irresponsabilidade o que estão fazendo com pessoas simples e humildes, que muitas vezes tem que fazer empréstimo, faz cota para poder angariar R$ 1.500, R$ 1.600 para tirar a sua primeira carteira nacional de habilitação. Amanhã nós vamos ter uma reportagem falando sobre isso, e amanhã acho que eu não vou estar no programa, estou viajando agora para Brasília, retorno só amanhã à noite. Quarta-feira estarei aqui, acho que quarta-feira nós vamos voltar a discutir este assunto. Quarta-feira também vai ter uma grande movimentação dos trabalhadores. Eu já falei várias vezes aqui no nosso programa a respeito da dificuldade que o trabalhador, que o cidadão, que a cidadã tem de se aposentar nesse país. Então o sindicato está fazendo uma grande movimentação que vai até a sede do INSS na próxima quarta-feira. Amanhã nós vamos falar com riqueza de detalhes este assunto no nosso programa. Agora, antes de encerrar, nós vamos ver a participação de uma missionária no nosso programa na última sexta-feira. Ela tem esse dom de pregar. Vocês sabem que isso é um dom que Deus dá às pessoas para que as pessoas possam levar adiante as palavras e também a palavra de Deus. Mas esta jovem senhora, ela tinha uma certa dificuldade. Ela queria ir para São Paulo, mas não tinha passagem. Ela participou do nosso programa, nós realizamos o sonho. Os detalhes no nosso quadro A Hora da Esperança. Aos 52 anos, Dona Erivanda, natural de Fortaleza, Ceará, trabalha, é mãe de 3 filhos e tem muita fé. Sua trajetória de vida não foi fácil até aqui.
Mas com determinação e empenho, ela conseguiu deixar a tristeza de lado e continuar acreditando nas pessoas. Como se casou ainda jovem e voltou à sua terra natal, Dona Wanda, como prefere ser chamada, constituiu família por lá. 2 de seus filhos mais velhos ainda moram em Fortaleza. Aqui em Manaus, ela vive apenas com seu filho caçula, pois faz menos de um mês que ela está separada de seu último companheiro. Tive 3 filhos, me separei dele, né? Hoje ele continua lá no Ceará e depois da minha separação, eu quis voltar para Manaus porque eu vi que aqui tinha mais opção para mim de trabalho, né? E eu vim embora. Wanda explica que atualmente dedica todo o seu tempo para o trabalho, para evangelizar e para as obras espirituais. E falar um pouco da minha infância, do que eu passei, do que eu venho passando até hoje. Sem precisar se prostituir, sem precisar entrar para o mundo das drogas, trabalhar. Porque trabalhando a gente vence. Como já passou por situações muito difíceis em sua vida, ela acredita que só graças a Deus ela conseguiu sair da depressão. Hoje eu, assim como cristã, né, hoje eu sou evangélica, eu creio assim que Deus já estava na minha vida já há muito tempo, né? Que Ele vinha me ajudando nisso aí, né? Que eu sem estudo. Não tinha estudo, naquele tempo a gente não tinha oportunidade de nada, né? De trabalho, né? Eu só ia poder sempre trabalhar em casa de família, né? Mas graças a Deus, eu amo a minha profissão, eu amo demais a minha profissão. A cada dia que passa eu procuro melhorar, né? Na minha profissão. Ela deseja compartilhar sua história de vida com outras pessoas através de missões pelo Brasil. Ela quer começar por São Paulo, pois lá tem pessoas que vão lhe abrigar. Vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança desta sexta-feira. Eu falei pra você que quando o barulho fica oco é porque não tem ninguém lá dentro. Eu já conheço. Isso é igual aqueles ovos de Páscoa que você bate assim. Se tiver oco é porque não tem nada dentro. Não, mas eu tenho Deus. Mas você sabe o seguinte, para quem tem fé, como você tem, que é uma mulher de fé, de esperança, batalhadora, que supera os obstáculos, que supera os desafios, às vezes a surpresa pode estar em outro local. Com certeza. Né? Pode estar lá fora me esperando. Pode estar lá fora te esperando, ou pode estar mais próximo do que você imagina. Pode estar aqui do meu lado. Pode estar aqui do seu lado. Pode estar aqui do seu lado. E você é vidente. Também? Não, vidente você não é. Não sou. Olha, eu queria dizer o seguinte, que vai ser um prazer para todos nós do programa podermos lhe ajudar e dizer que você vai para São Paulo, porque a sua passagem está aqui na minha mão, a sua passagem, e você vai para São Paulo. Eu disse que estava muito mais próximo do que você imaginava. Eu queria agradecer, além da confiança da Wanda, mais uma vez no nosso programa, eu queria agradecer, está aqui a passagem, tem o seu código de pedido, bilhete eletrônico, Erivanda Bandeira. Você vai pela TAM, segunda-feira, às 2h35, chega às 8h39. Você vai para o Rio de Janeiro, é isso? Vai para o Rio, depois você vai para São Paulo. Você vai passar por cima da cidade maravilhosa, de manhã, você vai ver o Cristo Redentor, você vai ver a Baía da Guanabara, você vai ver as belezas do Rio de Janeiro. Vendo o Rio de Janeiro, aí você vai para São Paulo, tá bom? Olha que Deus faz, né? Tá vendo só? Aproveitando então, eu queria lhe cumprimentar, lhe parabenizar, dizer que você é um exemplo de perseverança, de uma pessoa que é temente a Deus e que sem dúvida alguma é uma grande referência para todos nós que às vezes temos muitos obstáculos, muitas adversidades, mas com fé a gente consegue superar os obstáculos, né, Wanda? É isso. Eu falei na reportagem, né, que na hora que Deus colocasse essa passagem na minha mão, eu fiz um propósito com Deus, né? Eu vou ficar 30 dias descalço, né? E aí eu quero que o senhor coloque a passagem na minha mão. Aqui a passagem na sua mão. E eu quero falar aqui diante as câmeras, né? Que você já vai cumprir a sua promessa. Minha promessa, a partir de hoje você vai ficar 30 dias descalço. Hoje eu vou ficar 30 dias descalço, porque esse Deus que eu sirvo, ele merece tudo. Tudo. Não importa que a terra esteja quente
O importante é isso aqui, ó. Quando a gente é fiel para Deus, Ele nos honra de todas as formas. Obrigado. E eu sei que Deus tinha usado esse homem aqui para me dar essa bênção. Obrigado às pessoas que nos ajudam a concretizar sonhos como o da Wanda, que é uma história bacana, uma história bonita. Obrigado a Wanda, que Deus continue abençoando você, a sua história, a sua doutrina, a sua filosofia de vida. Muito obrigado às pessoas que nos ajudam a realizar sonhos. Mais uma vez, um anjo do programa Exija Seus Direitos. E nós temos milhares e milhares de anjos que nos ajudam. Está doando essa passagem de forma anônima. Queria muito agradecer a essa pessoa, que Deus possa continuar lhe dando muito mais do que Ele está proporcionando hoje ao programa e em especial a Wanda. Agora irei para São Paulo, né, feliz, né, eu tinha certeza que Deus não ia falhar, que Ele nunca falhou comigo, né, e quando Ele está na frente, tudo acontece. Demais, né, eu estava ali, estava em oração, pelo programa, porque quando a gente vai pedir algo assim que Deus está no meio, aí vem assim os empecilhos, né? Mas tudo acontece, mas é porque a vitória da gente é certa. Deus é mais que Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minhas fraquezas. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por este momento, que Deus está na frente. Segundo, eu quero agradecer o programa do deputado Marcos Rota, que esse programa é um programa sério, tem me ajudado, já me ajudou há 4 anos, está me ajudando dessa vez de novo, né? Então, agradeço o programa do deputado, agradeço todo mundo do programa, os repórteres, né? A diretora do programa, a Zélia, todo mundo disse que Deus abençoe a vida de cada um. Vou orar por vocês lá em São Paulo, pode ter certeza disso. E quando eu voltar, irmãos, só Deus vai, que Ele tem para fazer na minha vida lá em São Paulo, e quando eu voltar para Manaus, que eu amo Manaus, né? E eu quero voltar cheia de vitória para contar para vocês. Ser mais tudo, eu não consigo ser ainda. Deus é um ponto de chegada, Deus é um ponto de partida. Deus é mais. Canta, meu irmão. Deus é mais que eu. Muito bem, com mais um sonho realizado, nós estamos encerrando a edição de segunda-feira do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vocês viram a Erivanda embarcando descalça para cumprir a promessa que ela fez a ela e ao Deus que ela serve. Que ela seja muito feliz e que ela continue levando a palavra de Deus àqueles que mais precisam. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar o Câmera 13. Uma ótima e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã com o Ademilton José na apresentação do nosso programa. Eu volto na próxima quarta-feira. O Vela Branca estará aqui amanhã. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.